Vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos, antes de começar a nossa aula, fazer uma correção breve aí do nosso exercício que foi realizado na aula passada. Com certeza alguns de vocês aí ficaram com algumas dúvidas, mas vamos esclarecer essas dúvidas aí a partir dessa aula para que não tenhamos aí nenhum tipo de problema quanto à compreensão do sentido aqui na matriz BCG, tá legal? Então, eu destaquei aqui já em laranja, né, para vocês darem uma olhada já diferente aí do que eu enviei para vocês no exercício. Três dos mercados que nós temos considerados mercados instáveis, né? Então, o que a gente tem de diferente aqui? A gente tem um mercado em que os líderes são, né, mais de 4 vezes maior do que o tamanho do terceiro, né, em relação ao share. Então, pelo menos aqui, ó, né, 4 vezes igual, né, e aqui muito mais do que 4 vezes, tá certo? Então esses mercados são mercados instáveis. O que isso quer dizer, professor? Por que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de mercado? Porque a previsibilidade das ações de marketing em consequência dessa má divisão do share faz com que as dinâmicas de concorrência sejam diferentes, tá certo? Eu não vou ter o mesmo padrão de dinâmica de competitividade, de abertura de mercado e oportunidades, etc., dentro de um mercado onde eu tenho uma instabilidade tão grande, né? Então, do ponto de vista comercial, eu não tenho condições de competição, tá certo? Com os líderes aí desses mercados. Então vamos observar individualmente aqui. Quanto à classificação, né, na matriz aqui, acredito que pelo menos do que eu corrigi de vocês, eu acho que quase 90% aí acertou as posições aí, tá certo? Na nossa matriz BCG. Então é relativamente simples aí quanto às estratégias, tá? Então nós temos 4 estratégias padrão, tá? As estrelas são produtos que nós já sabemos que está no mercado aquecido e está vendendo bem. Então, se está no mercado aquecido e vendendo bem, a ideia é que eu mantenha a minha estratégia, né? Porque eu já tenho resultado. Significa que já está vendendo bem, certo? O interrogação, como comportamento padrão, né? Para o produto interrogação que eu veja que tem potencial, é construir. Por quê? Existe ainda oportunidade de mercado, mas a minha estratégia não deu certo ainda. Então eu preciso trabalhar em cima do marketing de forma focada para tentar aproveitar essa oportunidade de share. Quanto aqui às minhas vacas leiteiras, né? A estratégia também é manter, né? Por quê? Porque é um produto que já está na condição de vaca leiteira, né? E eu não tenho necessidade de mudar o marketing ou implementar algum tipo de campanha de marketing. Então eu vou manter, com exceção do farináceo ali que eu já vou explicar. E o abacaxi também, comportamento padrão, que é abandonar. Né? A gente tem lá um comportamento que vai ser lidado aí para todos os produtos abacaxis. Né? Agora vamos pensar o porquê que eu tenho essas exceções, tá? Que são o leite C, que está aqui no interrogação, e o farináceos, né? Que está ali nas minhas vacas leiteiras. Vamos voltar aqui para a nossa tabela, tá? O leite tipo C, por mais que eu esteja aqui em terceiro colocado, né? Tá vendo aqui que eu estou em terceiro colocado? Ele, olhando cegamente para o mercado, pô, professor, mas é um mercado que cresce muito, certo? Exatamente. E é por isso acho que um dos principais motivos que você não deve apostar nesse mercado. Porque não é só você que está vendo isso, né? Todo mundo consegue perceber que é um mercado que está crescendo muito, mas, né, eu tenho uma condição desigual nesse mercado, né? Então, provavelmente, não só eu, mas muitas empresas estão batalhando aí por essas posições aqui, e eu tenho um líder que dita as regras nesse mercado, tá certo? Então, o que isso significa? O custo para se manter nesse mercado com 15% de crescimento, né? Sendo eu o terceiro colocado com 4 vezes menos tamanho do que o primeiro colocado, é um custo muito alto. Com certeza isso daqui é puro prejuízo, tá certo? Esses 50 milhões aqui em vendas não significam nada, porque eu devo estar perdendo muito dinheiro para conseguir manter esse meu terceiro lugar aqui, tá certo? Porque deve ter muita empresa querendo entrar nesse mercado, que é um mercado que cresce demais, é o terceiro mercado que cresce mais aqui, não é isso? Segundo mercado que mais cresce. Então, é um mercado muito difícil, tá? Então, a ideia aqui não é construir, né? A ideia é abandonar. Para, né, as outras situações que nós temos aqui,
né, o nosso iogurte. Por que que o iogurte eu coloquei como manter e o farináceo eu coloquei como colher, né? Percebam que o iogurte, né, por mais que eu esteja, os dois eu estou em mercados que a gente pode considerar a taxa de crescimento ainda até abaixo daquilo que a gente havia previsto, né? Então os dois estão aqui dentro da minha situação de vaca leiteira. Eu optei pelos farináceos em simplesmente colher, ao invés de manter. Por quê? A desigualdade entre a minha posição, isso aqui sou eu, que eu sou o líder, entre a minha posição e o segundo e o terceiro é muito grande, né? Então eu tenho 67% do mercado. Quanto aqui no nosso outro mercado aqui, né, o nosso mercado de iogurtes é exatamente 4 vezes maior o tamanho do que o terceiro colocado. E o segundo colocado está na minha bota, né? Estão vendo aqui que eu tenho um volume aqui de 8 milhões e o cara aqui tem 7 milhões. Então esse é um mercado que eu não posso abusar. Eu tenho que manter, né, até mesmo porque eu tenho só 5% de taxa de crescimento, né, nos dois aqui. Não tem como fazer muita coisa. Tá? Percebam que existe uma máxima aqui que é muito simples de ser identificada também. Não só olhando para a planilha ali, né, para a matriz, mas olhando para a planilha. Né? Se eu tenho uma taxa de crescimento de mercado abaixo daquilo que a gente disse, não é só para eu vou lá e colocar aqui na planilha na parte de baixo. Significa que as oportunidades são muito menores, né? Então, não adianta nada aqui embaixo eu tentar construir coisas aqui, tá certo? Porque a taxa de crescimento do mercado é pequena, tá? Eu tenho que ter muita sabedoria para entender aqui se dá para tentar fazer alguma coisa diferente do que já é feito, se eu tenho uma taxa de crescimento pequena. Por quê? Porque eu não tenho oportunidade. Aqui é ambiente externo e ambiente interno. É bem simples, né? Entra o mesmo princípio do SWOT. Não adianta nada eu me destruir de fazer coisas diferentes no mercado em um mercado que não cresce. Né? Então, você sua ação pode estar 100% com todos os consumidores. Não vai adiantar nada se o número de consumidores diminui. Você entendeu? Então o resultado não vai dar certo. A gente sempre vai depender das oportunidades que existem no mercado, o tamanho desse mercado, o crescimento desse mercado. Tá certo? Então, se eu tenho um mercado que não cresce, um mercado que tem um crescimento neutro, tá? O máximo que eu vou fazer é manter, colher ou abandonar. Por quê? Porque eu não tenho perspectiva de oportunidades. Tá certo? Eu não tenho um mercado crescendo, eu não tenho um número de consumidores crescendo. Então pensem usando essa lógica. O máximo que eu vou conseguir é aumentar um número de consumidores em um mercado que não tem mais consumidores. Como que eu vou fazer isso? Como que é a mágica que funciona isso? Só se as outras empresas falirem, né? E aí não é mérito meu, aí é demérito das outras empresas, tá certo? Então, usem essa máxima que é fácil da gente conseguir identificar quais são as estratégias possíveis aqui. Beleza, galera? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos falar, abrir na verdade um capítulo nas nossas aulas para falar especificamente sobre um segmento aí que vocês devem estar trabalhando no projeto integrador, que é políticas públicas, tá? Mas então a gente abre esse segmento por conta de uma possibilidade em projetos que vocês venham a trabalhar daqui para frente, tá certo? Então, independente de eu trabalhar com um projeto de política pública, que na verdade tem isso como objetivo, mas um projeto de marketing como um todo, muitas empresas têm se preocupado em avaliar o impacto social que os projetos podem ter, tá certo? Então, essa ideia de impacto social, ele vai, independente se eu tenho lá um projeto que é colocado para o meu consumidor ou não, ele vai causar um impacto na sociedade como um todo. Se eu souber observar isso e avaliar do ponto de vista como isso pode ser positivo para o meu produto, para a minha ideia, para a minha marca, colocando no mercado, com certeza eu tenho uma ferramenta a mais aí para agregar valor ao meu produto, à minha marca e fazer com que ela seja muito melhor vista pela sociedade. Né? A gente sabe aí que hoje a gente não vende só o produto para o consumidor, para o público-alvo. Né? Todo mundo vai ter acesso, vai conhecer aquilo que você tem em relação a produzir aí para o seu consumidor, mesmo não sendo consumidor. Ele pode ter contato com suas mídias de alguma forma e pode ter uma opinião positiva ou negativa sobre aquilo que você faz. Tá certo? Então, vamos avaliar a partir desse ponto de vista que os impactos, né, ou seja, de uma forma geral, não é o resultado,
tá? Então o impacto ele é o efeito gerado pela sua intervenção. É como se fosse a consequência daquilo que você realizou, tá certo? Então, para a gente estudar essa lógica aí dos impactos sociais, nós temos recursos, como eu coloquei aqui, né? Tem o exemplo da menininha que está comendo a maçã feliz aqui. Eu tenho os recursos, que são o solzinho, foi necessário para que eu tivesse as plantas crescendo, que se transformou na atividade. Então a atividade é a planta crescendo. A realização, no caso, é a fruta, né? Que está aqui no meu diagrama. E o resultado é aquela mocinha comendo, então, a fruta, certo? Então eu tenho dentro do marketing como significados, né, daquilo que a gente está acostumado a usar, marketing da administração. Os meus recursos são os inputs, né, as atividades são os throughputs, né, as realizações, os outputs, e os resultados, os outcomes, né, ou seja, as consequências daquilo ali, das saídas do meu projeto. Então, os outputs são os primeiros números, são aqueles resultados imediatos. São os resultados que são consequências imediatas das suas ações. Ou seja, a gente pode falar que são resultados intermediários. São simplesmente aqueles likes, aquelas curtidas, aquelas vendas, etc. É o que está diretamente ligado com a sua ação. É o que vai ser uma consequência imediata. Um número que você vai poder levantar de uma forma diretamente relacionada com a sua ação. Diretamente relacionado com a sua ação. Legal? Então, a partir desses resultados, eu vou ter uma consequência na sociedade, que são os efeitos. Né? O que eu tenho que fazer aqui para poder identificar esses resultados e os efeitos de uma maneira diferenciada é isolar esses efeitos ou as consequências daquilo que eu coloquei como proposta. Né? Então, como eu posso avaliar o impacto, né? Então a gente tem duas maneiras principais aí, uma que é mais voltada para de uma forma qualitativa e uma mais quantitativa, tá? Então, como eu posso fazer então essa avaliação? Primeiro, né, eu vou partir do princípio de como é que essa intervenção que você fez funciona do ponto de vista social, tá? Eu vou avaliar esse impacto com base na teoria, né? Um exemplo, você está fazendo uma campanha que vai ter como foco aí algum tipo de impacto na sociedade do ponto de vista de doações, tá certo? Então você vai ajudar a marca, vai comprar X e vai parte dessa renda aí que for revertida aí para a empresa vai ser doada para uma determinada casa de caridade, enfim, tá certo? Então eu tenho uma base de teoria, né, ou seja, que não é comprovada em fatos, que eu vou ter a partir da doação, por exemplo, de comida e tal, uma melhora na economia da instituição, coisa nesse sentido, né, baseado na teoria. Eu ainda não fiz, eu ainda não sei, mas eu vou fazer baseado nesse pressuposto da doação, que eu sei que essa intervenção vai funcionar. Tá? Então estou dando um exemplo bem geral, para ficar claro da gente conseguir entender. Aí tá. E aí o outro aspecto é o quanto essa intervenção vai fazer diferença. Ou seja, uma avaliação de impacto contrafactual. Eu vou pegar um indicador anterior e vou comparar com aquilo depois do que eu intervi, depois da minha intervenção. Então vamos supor na mesma ação. Tá? Então eu disse lá que eu vou melhorar a economia da instituição e aí, enfim, vai causar um impacto de sei lá, as famílias vão ficar mais sustentadas, coisas nesse sentido. Como que eu posso provar isso? Né? Como que realmente eu posso falar que isso fez diferença? Eu vou pegar um indicador do ano anterior. Então eu vou falar lá que em 2019 20 famílias foram ajudadas pela instituição. E em 2020, com a minha ação, eu estou comparando fatos. Essa é a ideia do impacto contrafactual. Então, em 2019 foram 20 famílias e com a minha ação em 2020 foram 62 famílias. Então, eu consigo comprovar de uma maneira, uma métrica, que houve um resultado a partir da intervenção que foi realizada. Tá certo? Então, isso já é o resultado. Eu não estou falando quantas roupas foram vendidas, qual foi a porcentagem que foi revertida para a instituição. Isso são os resultados. O impacto social no final das contas, quantas pessoas foram ajudadas nesse caso aqui? Então aumentou para 62 famílias, baseado num número que foi comparado do ano anterior, que é essa base aqui de análise do impacto contrafactual. Tá legal? Então vamos pensar
no que eu vou ter que adaptar até assim a minha ação, se for uma ação de impacto social, uma ação de políticas públicas, onde eu estou visando a sociedade, tá certo? Eu vou ter lá naquele nosso esquema, aquele fluxograma estratégico, vocês lembram? No final do fluxograma estratégico, eu tenho quais são as minhas ações, quais são as minhas atividades, que na verdade é esse primeiro nível aqui, né? Então, para as minhas atividades, aquilo que vai ser desenvolvido, as minhas ações do meu planejamento de marketing, eu vou ter um objetivo, tá certo? Então esse objetivo, ele vai ser o meu resultado intermediário. Quantas pessoas vão participar do seu evento? Quantas curtidas você quer na sua página? Qual é a quantidade de flyers que você vai distribuir? Quantos cartazes vão ser colocados em pontos de venda? Isso aqui é o resultado imediato, é a coisa que vai vir ali como resultado da ação que você está fazendo. Resultado de marketing, aí sim, né, de comunicação. E aí a gente tem o resultado real, que vai ser esse impacto, então, contrafactual. Então eu tenho como resultado aqui, né, a consequência dessas minhas ações, que vai ser uma visão a longo prazo. Algo que eu preciso procurar um indicador para poder comparar o impacto daquela minha ação. Então, quando eu proponho uma ação de impacto social, uma ação que seja uma ação de políticas públicas, antes de eu apresentar a minha proposta, eu preciso saber qual é o indicador de longo prazo que eu quero alterar. Então, se eu estou propondo uma ação na educação, muito bonito, muito legal, tal, resultados a curto prazo você consegue medir como qualquer pessoa. Mas, se eu estou visando uma ação de impacto social, qual é o indicador que eu quero mudar de 2019, que agora em 2020 vai ser diferente com a minha ação? O indicador na melhoria na alfabetização dos alunos, número de alunos alfabetizados, no IDEB e tal. Se eu quero fazer uma ação que vai envolver a saúde do município, qual é o indicador de longo prazo que eu quero mudar como resultado real da minha ação, não como resultado intermediário? Não é quantas pessoas você alcançou, quantas pessoas foram no médico, blá, 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 blá. Não, qual é o indicador de saúde que você está mudando? Que em 2019 você tinha X pessoas vacinadas e agora em 2020 você tem X2 pessoas vacinadas. Vocês entenderam? Então, quando a gente vai trabalhar com um aspecto de impacto social, é importantíssimo que a gente tenha uma base de indicadores que sejam de fontes confiáveis, que sejam indicadores que o próprio município, estado ou federação utiliza para poder comprovar os resultados das suas ações, para aí sim você poder propor uma ação que vai ter como resultado posterior àquele resultado imediato das ações do planejamento de marketing de vocês, que pode ser comparado e aí sim avaliado se deu certo ou não. Tá legal, gente? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês consigam adaptar isso aqui aos projetos de vocês, consigam fazer uma avaliação do que vocês estão pesquisando aí dentro do segmento específico de políticas públicas que vocês estão utilizando para o projeto integrador, para conseguir identificar indicadores que possam sim ser baseados aí para uma ação prática de mudança, de melhoria, que vai ter como resultado final na ação no projeto de vocês. Bacana, gente? Um abraço, até a próxima aula.